Deixando o porto enfim do doce rio, e tornando a cortar a água salgada, fizemos desta costa algum desvio, deitando para o pego toda a armada. Porque, ventando noto manso e frio, não nos apanha essa água da enseada, que a costa faz ali banda, donde a rica sofala o ouro manda. Esta passada, logo leve leme encomendando ao sacro Nicolau, para onde o mar na costa branda e geme, a proa inclinada do úmido outranal. Quando ainda o coração que espera e teme, e que tanto ficou de um fraco pau, do que esperava já desesperado, foi de uma novidade alvoroçado. E foi que, estando já da costa perto, onde as praias e vales bem se viam, num rio que ali se ao mar aberto, batéis a vela entravam e saíam. Alegria muito grande foi por certo, acharmos já pessoas que sabiam navegar, por entre elas esperamos de achar novas algumas como achamos. Etíopes são todos, mas parece que com gente melhor comunicavam. Palavra alguma arábia se conhece entre a linguagem sua que falavam. E com um pano delgado que se tece de algodão, as cabeças apartavam. Com outro que de tinta azul se tinge, cada um as vergonhas parte cinge. Pela arábica língua que mal falam, e que Fernão Martins muito bem entende. Dizem que por naus que em grandeza igualavam as nossas, ao mar se corta e fende, mas que lá de onde sai o sol se abalam para onde a costa ao sul se alarga e estende, e do sul para o sol a terra onde havia gente assim como nós da cor do dia. Muito grandemente aqui nos alegramos com a gente e com novas muito mais. Pelos sinais que nesse rio achamos, o nome lhe ficou dos bons sinais. Um padrão nesta terra levantamos, que para assinalar lugares tais, trazia alguns, o nome tendo belo, guiador de Tobias Agabelo. Aqui dilimos cascas de doustrinhos, nojosa criação das águas fundas, alimpamos as naus que dos caminhos longos do mar vêm sórdidas e imundas. Dos hóspedes que tínhamos vizinhos, com mostras aprazíveis e jocundas, houvemos sempre usado mantimento, limpos de todo o falso pensamento. Mas não foi da esperança grande e imensa que nesta terra houvemos limpa e pura a alegria, mas logo a recompensa, a rancinúzia com nova desventura. Assim no céu sereno se dispensa, com esta condição pesada e dura, nascemos, o pesar terá firmeza, mas bem logo muda a natureza. E foi que de doença cru e feia, a mais que nunca vi desampararam, muitos a vida em terra estranha alheia, os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá que sem o ver o creia? Que tão distintamente ali se incharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia. Apodrecia com fétido e bruto cheiro que o ar vizinho infeccionava. Não tínhamos ali médico astutos, cirurgião sutil menos se achava. Mas qualquer, neste ofício pouco instruto, pela carne podre se cortava, como se morta fora, e bem convinha, pois que morto ficava quem a tinha. Enfim, que nesta incógnita espessura deixamos para sempre os companheiros, que em tal caminho e em tanta desventura foram sempre conosco aventureiros. Confaço ao corpo a sepultura, quaisquer ondas do mar, qualquer outeiros estranhos, assim mesmo com os nossos, receberão do ilustre os ossos. Assim que deste porto nos partimos, com maior esperança e maior tristeza, e pela costa abaixo ao mar abrimos, buscando algum sinal de mais firmeza. Na dura Moçambique enfim surgimos, de cuja falsidade e má vileza já será sabedor, e dos enganos dos povos de Mombasa pouco humanos. Até que aqui no teu seguro porto, cuja brandura e doce tratamento dará saúde a um vivo e vida a um morto, nos trouxe a piedade do alto assentamento. Aqui repousa, aqui doce conforto, nova inquietação do pensamento nos deste. Vês aqui se atento ouviste, te contei quanto tudo me pediste. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do quinto canto dos Lusíadas, mais precisamente a 73ª estrofe até a 85ª, onde nós vemos aqui o relato final que o capitão Vasco da Gama faz ao rei de Merinde. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Estamos quase terminando aqui o quinto canto, que nós vemos como foi a viagem do Vasco da Gama. No vídeo anterior, a gente viu as dificuldades que a frota portuguesa começou a passar logo quando eles saíram ali do Cabo da Boa Esperança, que as dificuldades, as frustrações dos portugueses. E aqui nessa leitura de hoje a gente vai continuar vendo, onde a gente viu aqui Camões mencionou as doenças dos portugueses e a inquietação deles, a insegurança deles por não estar obtendo nenhuma novidade sobre a Índia. Eu vou estar fazendo, como eu sempre faço em todos os vídeos, recapitulando um pouco a nossa leitura, para a gente se situar melhor e entender o que está acontecendo. Vasco da Gama e seus marinheiros saíram de Portugal, sob as ordens do rei Manuel I de Portugal.
Vasco da Gama e seus marinheiros, para alcançar a Índia. O objetivo deles é estabelecer uma rota segura para chegar até a Índia, né? Para que o Reino de Portugal possa estar fazendo várias empreitadas e estar conquistando os territórios dessa região do mundo, né? Ou seja, conquistar o Oriente. Esse é o objetivo da frota do Vasco da Gama. No primeiro canto, a gente vê que quando Camões vai narrar essa empreitada, ele não começa a narrar ela desde o princípio. Ele não vai narrar Vasco da Gama saiu de Lisboa e foi contornando a África até chegar na Índia. Não, a gente vê que ele já começa a narrar quando os marinheiros portugueses estão ali próximos do norte de Madagascar, na costa africana oriental. A gente vai ver ali logo no primeiro canto os encontros que eles tiveram com alguns muçulmanos ali de Moçambique. Que é o que a gente leu aqui nessas duas últimas estrofes aqui que eu li com vocês, a 84ª e a 85ª do quinto canto. Né? Porque afinal, aqui é o final dessa narração. Então, Vasco da Gama está navegando por ali. Até que ele, né, depois de muitas desavenças com os muçulmanos, ele e seus marinheiros são bem recebidos no reino de Melinde, que fica mais ao norte ali de Moçambique e de Mombasa. Diferente dos muçulmanos de Moçambique e de Mombasa que tentaram matar os portugueses, o rei desse reino e o seu povo gostam dos portugueses, né? Então, pelo que a gente já viu, os deuses auxiliaram Vasco da Gama e seus marinheiros e espalharam um bom nome dos portugueses ali, fazendo com que esses muçulmanos africanos sejam amigáveis aos portugueses. O nome dos portugueses ali é tão bem quisto que quando o rei de Melinde foi até Vasco da Gama, ele pediu para que ele contasse a história de Portugal. Né? Descrevesse o território de Portugal, os antepassados dos portugueses, como que foi a formação do reino de Portugal, as batalhas que os guerreiros e os reis cristãos portugueses travaram com os muçulmanos. E depois de contar isso, contar como foi a jornada do Vasco da Gama até ali. Ou seja, o que ele viu, por onde ele passou, desde que ele saiu de Lisboa até, né, contornar a costa africana e chegar ali no reino de Melinde. Ou seja, esse encontro do rei de Melinde com o Vasco da Gama é uma justificativa que Camões tem para estar contando toda a história de Portugal. Como eu sempre falo para vocês desde o nosso primeiro vídeo, apesar do evento central dessa obra do Camões aqui que a gente está lendo é a empreitada do Vasco da Gama, a gente tem que lembrar que o Camões nos seus versos está cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Não são só os grandes feitos realizados por Vasco da Gama, mas os grandes feitos do povo lusitano. Por isso que chamamos Lusíadas. A gente vê isso no primeiro e na segunda estrofe do primeiro canto, né? As armas e os barões que saíram das praias de Lisboa e passaram ainda além da Taprobana, ou seja, quem passou além da Taprobana não foi Vasco da Gama, foram quem navegou depois dele. Então não é só Vasco da Gama o centro da história. E o segundo canto, como a gente já viu, né? Os reis que foram dilatando a fé e o império. Então, é sempre importante a gente estar com isso na cabeça. Não é só a empreitada do Vasco da Gama. São os feitos realizados antes dele. E depois, mais pra frente na obra, lá pro finalzinho, a gente vai ver contando também os grandes feitos que ocorreram depois do Vasco da Gama. Os Lusíadas canta isso. Então, esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde é uma oportunidade para o Camões estar contando toda a história de Portugal, os grandes feitos dos monarcas portugueses, dos guerreiros portugueses que lutaram pela independência de Portugal, pela expansão do reino e depois do Império Português, e também pela fé, pelo cristianismo. Então, a partir do terceiro canto dos Lusíadas, a gente vê Camões cantando por meio de Vasco da Gama isso pra gente. No quarto canto, o finalzinho, já começa a surgir a intenção de tá saindo do território do território da Península Ibérica. A gente já vê ali com o rei João I de Portugal que, né, como Camões bem diz, né, não estando satisfeitos em conquistar as terras vizinhas, ele atravessa os mares e vai conquistar as terras africanas no norte da África. Então a gente vê isso começando ali com o rei João I. Mas os monarcas sucessores dele continuaram se expandindo ali na África. E agora no rei Manuel I, que é o rei contemporâneo do Vasco da Gama, ocorre a empreitada portuguesa rumo ao Oriente, que o Vasco da Gama começou a contar aqui no quinto canto. Então a gente viu até agora. No último vídeo que eu contei para vocês, começa a se narrar o que acontece depois que os Vasco da Gama e seus marinheiros passaram pelo Cabo das Tormentas, pelo Cabo da Boa Esperança, que é personificado pelo gigante Adamastor. Então a gente já viu que os portugueses estavam muito inseguros, porque a partir daquele momento, né, um pouquinho mais à frente do Cabo da Boa Esperança, começava a jornada inédita dos portugueses. Porque é uma coisa importante para estar sempre lembrando. Vasco da Gama foi o primeiro capitão português, a empreitada dele foi a primeira a alcançar a Índia. Não foi a primeira a navegar para fora de Portugal.
Ou, né, se a gente imaginar que aqui está Lisboa e aqui está a África, né? Os portugueses saem aqui da Europa e vão contornando a África. Essas empreitadas foram sendo feitas de pouco em pouco. Alguns desciam um pouco, depois subiam, depois alguém descia mais, ainda mais. Quem mais se destacou e que passou pelo Cabo das Tormentas foi o marinheiro Bartolomeu Dias. Ele passou pelo Cabo das Tormentas, né, que é uma região muito tempestuosa e com muitos rochedos, então era muito fácil naufragar ali. Tanto que ao passar por ali, ele batizou ali de Cabo da Boa Esperança, né, para sinalizar uma nova mudança, né, ou seja, a esperança de estar passando por ali, a conquista de estar passando por ali e de alcançar terras mais adiante. Então, a partir desse momento ali, é que Vasco da Gama realmente começa a navegar por conta própria. Ele estava seguindo a rota do Bartolomeu Dias. Então, a partir dali, a gente vê a inquietação dos marinheiros portugueses, porque eles só começam a encontrar povos africanos nativos, né? Ele fala etíopes. Ele não encontra nenhum povo que fala algum idioma semelhante ao deles. Nenhum povo que fala nem mesmo um idioma árabe. Então, eles não conseguem se comunicar propriamente com ninguém e, com isso, eles não conseguem nenhuma novidade sobre a Índia. Eles tinham uma ideia que se eles continuassem navegando ali até rumo ao norte, né, contornando, eles estão ali na costa africana oriental. Se eles seguirem ao norte, eles vão estar encontrando em algum momento o Oceano Índico. Mas, né, aí é só uma esperança. Então eles estão bem tristes com isso. E a gente vai continuar vendo essa inquietação deles, essa desesperança deles, né, nessas estrofes nossas. Eu falei isso para estar contextualizando, pessoal, mas eu sempre peço para vocês estarem assistindo os vídeos anteriores aqui do canal, né? Tô já aqui terminando o quinto canto, mas o primeiro, o quarto e o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto já estão ali. Então é importante vocês estarem lendo e acompanhando aqui os meus vídeos para vocês se situarem melhor no que está acontecendo, né? Mas aí, né, nesses quase 12 minutos de vídeo aqui com vocês, eu tô fazendo um resumo do que a gente já viu até agora. Mas, começando aqui a 73ª estrofe do quinto canto. Deixando o porto, enfim, do doce rio e tornando a cortar a água salgada, fizemos desta costa algum desvio, deitando para o pego toda armada. Aqui, Camões dizendo que, lembrando, é Vasco da Gama que está dizendo isso, né? Camões conta essa história, mas nesse momento da obra quem está falando isso é Vasco da Gama para o rei de Melinde. Por isso ele fala assim, ó, deixando o porto rio, fizemos, né? Fizemos na segunda pessoa do plural. Então, eu e mais alguém, né? Quem é esse? É Vasco da Gama e eu e os meus marinheiros fizemos isso. Lembrando, ele está narrando isso pro rei de Melinde. Ainda recapitulando um pouquinho, os portugueses, eles falam que ele está deixando, a região que eles estão deixando aqui é o porto que eles batizaram como dos reis. Isso, né? Porque eles chegaram ali em 6 de janeiro. E ali eles conseguiram alguns mantimentos, mas apesar disso, eles não tinham conseguido nenhuma novidade sobre a Índia. Então eles decidiram não ficar muito por ali. Confirmando aqui com vocês. Aqui voltando na 69ª, né? Desta gente refresco algum tomamos e do rio fresca água. Mas contudo nenhum sinal da Índia achamos. No povo com nós outros quase mudo. Ou seja, esse povo era quase mudo porque, né? É uma forma poética de dizer que eles não falavam nenhum idioma que os portugueses conheciam. Então, é a única coisa que eles obtiveram ali, né, nesse território. Situando melhor, se vocês olharem ali no mapa mundi, ver a região ali da costa africana oriental, vocês vão ver o país que é Moçambique. Ele tem uma extensão bem grande ali na costa africana oriental. Se vocês pegarem assim o comecinho ali, é onde eles estão, os portugueses estão chegando. Então, a gente vai ver ao longo dessa leitura de hoje que eles vão assim meio que contornando a costa. Até o momento que, ao final dessa leitura, vai se juntar com o que a gente leu lá no primeiro canto da obra, que é o encontro dos portugueses com os muçulmanos de Moçambique. Os portugueses encontram os muçulmanos de Moçambique em algumas ilhas que ficam ali no norte, entre o norte de Moçambique e o norte de Madagascar, se vocês olharem no mapa. Vocês veem que tem algumas ilhas ali. Camões descreve que os portugueses encontraram esses muçulmanos ali. Então, para a gente se situar melhor, nesse momento eles estão ali no comecinho no sul, na parte sul de Moçambique. Então, deixando o porto, né? Eles encontraram esse porto, eles se abasteceram ali, mas como eles não tinham, não iam obter nenhuma novidade, nenhuma informação que pudesse auxiliar eles a chegar à Índia, Vasco da Gama decide continuar navegando rumo ao norte. Porque ventando noto manso e frio, não nos apanha essa água da enseada, que a costa faz ali daquela banda, donde a rica Sofala ouro manda. Sofala, né? Essa é uma região que fica, né? Uma cidade, né? Muito famosa ali. Então, né? Aqui é uma forma poética de dizer ventando noto, manso e frio, noto. Noto é um nome
grego da divindade que personifica os ventos do sul. Geralmente a gente já viu o nome romano dele em outras passagens, né? Que é Austro. Eu sempre falo pra vocês, né? Pra lembrar que Austro é sul, é só a gente lembrar de Austrália. Austrália quer dizer terra do sul, terras do sul, né? Pra quem não sabe. E a Austrália fica no sul do mapa mundi, né? A gente olha o mapa mundi, ela fica ali no sul. Então, aqui o Camões citando uma divindade para personificar os ventos, né? Falando que o vento aqui, por causa dos ventos que estavam soprando ali, ele preferiu se distanciar um pouco mais da costa. Esta passada logo leve leme, encomendado ao sacro Nicolau, para onde o mar na costa brada e geme, aprua inclinando dume do outra nau. Então aqui eles continuam navegando. É interessante essa passagem aqui, né? Logo leve leme, encomendado ao sacro Nicolau, ou seja, os portugueses encomendam, né? Eles glorificam as suas embarcações ao sacro Nicolau, ou seja, São Nicolau. Para quem não sabe, São Nicolau, ele é o padroeiro dos marinheiros. Então, era bem comum que os marinheiros, seja no começo da viagem, eles pedissem intercessão de São Nicolau, que era um santo católico que existiu. Ele não nasceu nos primeiros séculos, se eu não me engano, ele nasceu no século IV. Ou caso os portugueses estivessem passando os marinheiros estivessem passando por alguma desaventurança, eles também invocavam o nome de Santo Nicolau, rezavam para ele e pediam intercessão dele. Então, né, nessa fase difícil da viagem, onde eles não têm muita perspectiva muita certeza de onde eles vão parar, eles estão invocando o nome dele, né? E dedicando ele, pedindo para que eles os ajudem. Então essa estrofe diz isso. Eles fazem isso quando indo o coração que espera e teme, e que tanto fio de um fraco pau, do que esperava já desesperado, foi de uma novidade alvoroçada. Né? Camões coloca o final do que acontece, o que acontece no final aqui dessa história, né? Foi de uma novidade alvoroçada, ou seja, ao dedicarem as naus, a viagem, pedirem intercessão de São Nicolau, né? Aconteceu alguma coisa que deu um ânimo para eles. Como eu falei para vocês, eles estão bem desanimados e temerosos, né? Do que pode estar acontecendo. Vou ler aqui de novo. O coração que espera e teme, e que tanto fiou de um fraco pau, do que esperava já desesperado. Ou seja, estavam tanto desesperados. Eles só confiavam no fraco pau, ou seja, só confiavam nas embarcações para estar chegando em algum local. Lembrando, né, eles estão doentes, eles estão com fome, né? O mantimento deles, eles só têm o que eles conseguem nos portos. Eles não estão encontrando nenhuma novidade e eles ainda estão enfrentando várias tempestades, então eles estão bem desesperados. Né? Mas eles acabam tendo alguma novidade, eles finalmente veem algo que dá um ânimo para eles. E foi que, estando já da costa perto, onde as ondas e vales bem se viam, num rio que ali saia ao mar aberto, batéis a vela entravam e saíam. Ou seja, né, eles voltam a navegar um pouco mais perto da costa, já conseguindo ver montanhas e vales, né? Aqui não, vendo praias e vales, até que eles veem um rio que vai entrando dentro do mar, né? Ou saindo, vamos ver aqui, ó. Num rio que ali saía ao mar aberto, ou seja, imagina um rio descendo, vindo da terra, descendo e entrando no mar. Semelhante ao rio Tejo, que a gente já viu, né? Aquele rio que corta ali Portugal, né? Faz a mesma coisa. E deste rio, batéis a vela entravam e saíam, ou seja, batéis é um tipo de bote, um barco pequeno, com velas entrando e saíam. Ou seja, estão vendo ali marinheiros, finalmente, né? Até agora eles só viram a população branda. Alegria muito grande foi, certo, acharmos já pessoas que sabiam navegar, porque entre elas esperamos de achar novas algumas como achamos. Ou seja, né, eles ficam empolgados e viram as naus para aquela direção, afinal estão vendo marinheiros. Se tem marinheiros por aqui, talvez, né, tenha alguém que navegue para mais distante e saiba alguma novidade da Índia. É isso que eles esperam, né? Porque entre elas esperamos de achar novas algumas, né? Ou seja, obter algumas novidades. E aqui né, a última palavra, como achamos, ou seja, eles vão obter alguma novidade, né? Vamos ver aqui as novidades na próxima estrofe. Etíopes são todos, mas parece que com gente melhor comunicavam. Palavra alguma arábiga se conhece, entre a linguagem sua que falavam. Ou seja, são todos etíopes. Aqui Etíope não é só referente à Etiópia, mas é um tipo de africano, né? Então imagine aí, eles tendo é um tipo, vamos interpretar, um tipo de raça africana, né? Eles têm o mesmo aspecto, geralmente a mesma altura, a mesma largura, eles se vestem da mesma forma. Então, é esse padrão de africano que eles estão encontrando já há algum tempo, há vários meses, né? Na nossa leitura anterior, a gente viu que era o tipo de nativo que os portugueses encontravam. Sendo que agora pelo menos, eles estão falando árabe. E tem alguns portugueses ali tem um português ali que fala árabe, então é possível se comunicar, né? E é importante eu falar assim, ó, mas parece que com gente melhor se comunicavam.
Por quê? Porque, como eu disse para vocês, os africanos que os portugueses encontraram até agora não falavam nenhum idioma conhecido dos portugueses. Então não dava para se comunicar e assim os portugueses não obtinham nenhuma novidade, nenhuma informação útil. Mas finalmente eles vão obter alguma novidade. Com um pano delgado que se tece de algodão, as cabeças apertavam. Com outro que de tinta azul se tinge, cada um as vergonhas parte cinge. Que é uma descrição das roupas desses africanos, né, que eles encontraram, né? Utilizam panos de algodão em volta da cabeça e um tecido azul, né? Um tecido azul que eles cobrem suas vergonhas, ou seja, né, eles estão usando ali como short, como cueca. Pela arábica língua que mal falam e que Fernão Martins muito bem entende, dizem que por nós em grandeza igualam as nossas, o seu mar se corta e fende. Ou seja, né, um dos marinheiros portugueses aqui, né, Camões até menciona o nome dele, é Fernão Martins, que entendia bem a língua árabe, conseguiu falar ali com alguns deles que falavam um pouco, né, falavam aqui, que mal falavam, ou seja, tinha ali alguns africanos que falavam um pouco de árabe. E eles informam para os portugueses que existiam por ali nos mares deles, né? Ele falou aqui, ó, o seu mar se corta e fende, ou seja, né? Corta o mar deles, ou seja, atravessa a costa dessa região onde esses africanos moram, naus que em grandeza se igualam às nossas, ou seja, grandes embarcações. Os portugueses estão navegando em grandes naus, né? As grandes caravelas deles. Então, mas esse africano está falando, ó, por aqui, pelos nossos mares, vira e mexe passa grandes naus que se igualam às suas, né? Mas que lá de onde sai o sol se abalam para onde a costa sul se alarga e estende. E do sul para o sol, a terra onde havia gente, assim como nós da cor do dia. Ou seja, está falando que essas pessoas que passam por essas naus. Eu vou até ler o final aqui, ó. Gente assim como nós da cor do dia. Os africanos são negros, né? São queimados, como a gente viu o Camões mencionar anteriormente. Mas os portugueses são brancos, né? Eles têm a cor branca, que é a cor do dia. Se a gente olha para o sol, a gente vê, né, o raio branco do sol. Então, né, ele está falando, ó, quem passa por aqui em grandes naus, eles têm a mesma cor que vocês, né? São claros da branco na cor do dia. Ele está até falando de onde eles vêm, né? Mas lá de onde sai o sol se abalam para onde a costa ao sul se alarga e estende. Ou seja, eles vêm lá de onde o sol nasce, ou seja, eles vêm do oriente e descem para o sul, né? Para o sul. Eles, né, a costa ao sul se alarga e estende. Ou seja, eles saem lá do oriente e passam aqui pela costa africana. São naus vindas da Índia. São mercadores indianos. Indianos não, né, do Oriente, e às vezes também muçulmanos. Lembrando, nem todo muçulmano, né? Os portugueses estão acostumados com os muçulmanos africanos, então são muçulmanos negros, morenos. Tanto que é uma das designações do termo mouro. Mas, né, existem muçulmanos brancos também. Então ele está se referindo a eles. Ou seja, existem grandes naus passando por aqui que elas vêm do Oriente. Ou seja, os portugueses finalmente obtêm algumas novidades da Índia. Muito grandamente aqui nos alegramos com a gente e com novas muito mais. Pelos sinais que neste rio achamos, o nome lhe ficou dos bons sinais. Ou seja, né, são as grandes novidades que eles obtêm. Né, são tão bons sinais que eles vão nomear essa região aqui, esse rio, essa cidadezinha, esse porto onde eles estão de bons sinais. Nos alegramos com a gente com novas muito mais. Ou seja, são novidades, né? Apesar de estar muito distante ainda, né, os portugueses ficam animados a obter alguma novidade. Um padrão nessa terra levantamos, que, para assinalar lugares tais, trazia alguns. O nome tem do belo guiador de Tobias Agabelo. O que quer dizer isso? Que esse finalzinho meio confuso. E os portugueses, para sinalizar esse local, eles foram e colocaram uma pedra. Imagine uma lápide. É semelhante a uma lápide. É uma pedra com uma escritura. Aqui ele diz, né? Assinalar lugares tais trazia alguns, ou seja, né, para identificar algumas regiões, tanto para quando eles voltassem, passassem por ali, quanto para futuras embarcações, os marinheiros colocavam algum tipo de sinalização. Então eles foram e colocaram uma espécie de lápide, uma pedra, e eles nomearam ela com o nome do guiador de Tobias da Gabelo, né? Quem guiou o Tobias da Gabelo? Foi o arcanjo São Rafael. Nos textos bíblicos é dito que o pai de Tobias ele deveria receber um dinheiro desse Gabelo aqui. Então, Tobias foi até ele, partiu numa aventura, né, numa jornada até para encontrar ele para cobrar esse dinheiro. E ele foi guiado pelo arcanjo São Rafael, né? O arcanjo. Então, os portugueses, em homenagem a São Rafael, eles vão e nomearam essa pedra, né? Que aqui ele disse, né? Esse padrão, né? É um padrão, é uma pedra ali. Eles colocaram ali nesse porto que foi chamado de Bons Sinais também. Aqui de limos, cascas e jostrinhos, nojosa a criação das águas fundas,
Alimpamos as naus que dos caminhos longos o mar vem sórdidas e imundas. Aqui, os portugueses aproveitam e param um pouco aqui, né? Eles não chegaram ali, obtiveram algumas novidades e continuaram a viagem. Não, eles pararam, eles vão se reabastecer, vão descansar. Aqui nessas estrofes é interessante, né? Dizer que Camões está dizendo pra gente que os portugueses vão limpar as naus. Pra quem não sabe, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Vai se encrostando ostras, pedras e até crustáceos no casco no casco que fica no casco das naus, né? As naus vão passando onde quer que eles passem, às vezes vai grudando alguma dessas criaturas. Tem que se retirar aquilo, porque aquilo, além de danificar um pouco as embarcações, vai diminuindo a velocidade. Vai aumentando o atrito da embarcação com a água, e a embarcação vai navegando cada vez mais devagar. Então, né, até hoje em dia tem que se fazer isso, né? Limpar o casco das naus. É interessante isso, para quem não sabia isso, né? De limos, cascas e de ostrinhos, nojosa criação das águas fundas, ou seja, né, tem que limpar aquilo ali. Os portugueses aproveitaram essa parada aqui para estar fazendo isso. Dos hóspedes que tínhamos vizinhos, com mostras aprazíveis e jocundas, houvemos sempre usado o mandamento, limpo de todo falso pensamento. Ou seja, aqui desses vizinhos, né? Então a frota tá parada ali próximo desse porto. Esses vizinhos, né? As pessoas que estão ali naquela vizinhança, forneceram mantimento para os portugueses. Os portugueses com certeza devem ter dado alguns presentes, como a gente já bem viu na nossa leitura anterior, né? O Vasco da Gama e seus marinheiros carregavam alguns bens, sejam preciosos ou bens que não sejam não tão de boa estima, para estar entregando para os povos que eles fossem encontrar. Então, eles provavelmente fizeram uma troca. Essa parte final aqui é importante, né? O usado mantimento limpos de todo o falso pensamento, ou seja, né, mantimento é água e comida para estarem, né, se reabastecendo, mas limpo de todo o falso pensamento. Por quê? Quer dizer que não tem nenhuma armadilha ali, ou seja, é de boa intenção, não tem nenhum segundo pensamento, uma segunda intenção por trás disso. Como a gente já viu lá no primeiro canto, né, os portugueses tiveram alguma ajuda dos povos muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Só que a ajuda fornecida por esses muçulmanos tinha uma segunda intenção, né? Ele não passava de uma manipulação que eles faziam para tentar matar os portugueses. A gente bem vai ver no finalzinho aqui quando o Vasco da Gama termina de narrar, ele fala dos desencontros que teve ali. Aqui é uma referência a isso, mas dizendo, ó, esses africanos, diferente dos africanos de Moçambique e de Mombasa, Moçambique mais ao norte, não ajudaram eles sem nenhuma intenção. Então a gente tem sempre fazendo essa conexão e tá lembrando do que Camões já contou pra gente. Mas não foi da esperança grande e imensa que nesta terra houvemos limpa e pura a alegria, ou seja, né? Ele está comentando que, apesar deles obterem mantimentos, estarem descansando e obterem finalmente alguma novidade, não foi só a alegria que eles obtiveram nesta terra. A gente vai ver aqui que eles tiveram vários infortúnios por aqui, várias coisas tristes aconteceram com eles aqui. Mas logo a recompensa, a Rannosia, com nova desventura. Essa Rannosia é um dos nomes da famosa deusa Nêmesis. É a divindade que aplica castigos, juízos, a divindade, a deusa da vingança. Aqui ela é citada para simbolizar as dificuldades que os portugueses passam, né? Apesar deles conseguirem terem aqui mantimentos, como eu falei para vocês, mantimento, um repouso e novidades, eles também vão sofrer. Então Camões cita ela para personificar, para simbolizar essa situação. Eu sempre falo para vocês, pessoal, né, quase todo vídeo, que os Lusíadas que a gente está lendo é um épico clássico. Ou seja, um épico, né, é a poesia no seu nível mais elevado. Então, Camões vai utilizar de uma linguagem às vezes mais rebuscada, até um pouco confusa, para estar cantando uma obra bela, né, uma obra grandiosa. Ele não vai escrever os portugueses sofreram. Não, ele vai dizer que a deusa Nêmesis aqui, que ele nomeou na Rannosia, ela vai estar castigando eles. Né? Ele engrandece a obra fazendo isso. E como é um clássico, ele vai estar citando divindades, criaturas, seres mitológicos e personagens da mitologia paga greco-romana. Que é o que Camões citou, que Virgílio citou, que os grandes poetas da antiguidade citaram. Né? Camões é um herdeiro disso. Né? Eu falei Camões, Homero e Virgílio citaram. Né? Na antiguidade, Camões é o herdeiro deles, ele vai estar mencionando também. A gente já viu aqui ao longo de toda a nossa leitura que Camões sempre cita o deus Marte e o deus Netuno. Marte porque é o deus da guerra,
para se referir aos eventos belicosos, às grandes batalhas que os portugueses travam. E o deus Netuno é o deus dos mares, né? Ele é semelhante ao deus Poseidon. Por que mares? Porque os marinheiros estão aqui, os portugueses estão se lançando numa empreitada marítima. Lá no começo no primeiro canto a gente até vê o povo que venceu Marte e Netuno, né? Que curvou, que subjugou Marte e Netuno, ou seja, venceu as guerras e venceu os mares. Então, eu fiz essa pausa aqui para a gente estar relembrando isso, né? Como cita algumas divindades para se referir às situações, aspectos, às vezes locais. O gigante Adamastor, ele é uma citação, né? Camões pega esse titã mitológico, essa criatura mitológica, e personifica ele como no Cabo da Boa Esperança, né? Naqueles rochedos e nas tormentas, nas tempestades dali. Mas então, né, os portugueses vão encontrar algumas dificuldades aqui, né? Não é só a alegria que eles obtiveram aqui no Porto de Bons Sinais. Com esta condição pesada e dura nascemos. O pesar terá firmeza, mas o bem logo muda a natureza. Aqui ainda é uma referência, né? Apesar, os portugueses sempre vão estar encontrando dificuldades, sofrimento e tristeza durante o percurso deles, né? Para realizar seus grandes feitos, eles tiveram um grande custo. Quer dizer isso, né? Condição pesada e dura nós nascemos, ou seja, sempre está sofrendo para realizar seus objetivos. E foi que de doença crua e feia, mas que nunca vi, desampararam muitos a vida, e em terra estranha e alheia os ossos para sempre sepultaram. Essa é a desgraça que eles encontraram aqui, né? Talvez a gente estivesse imaginando que eles fossem ser atacados por esses africanos, mas não, aqui é uma referência às doenças que cruzou o caminho deles, né? É o famoso escorbuto. Para quem não sabe, escorbuto é uma doença que surge quando a gente tem uma deficiência muito grande da vitamina C. Então é isso que eles encontraram aqui. E até então, acho que os portugueses não tinham muita noção disso, né? Pelo que Camões, por meio de Vasco da Gama, tá falando, né? A mais que eu nunca vi, ou seja, né? Ele é um capitão de uma frota, né? Ele deve ter conhecido outros capitães, ser treinado, participado de outras navegações e mesmo assim não conhecia isso. Então aqui é uma novidade para ele. Mas é o escorbuto, né? Eles estão há muito tempo sem comer alimentos com vitamina C. A dieta deles está com carência de vitamina C, então eles começam a ter essa doença. Aqui tem até a descrição dessa doença que Camões faz, a gente vai ver aqui. Mas aqui, né, ele tá falando que por causa dessa doença, muitos deles morreram, muitos marinheiros morreram. Quem haverá que sem o ver o creia, ou seja, quem vê vai acreditar que isso possa acontecer, que essa doença, e a gente vai ver a descrição dessa doença, né? Que tão disformemente ali se incharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia. Geralmente o pessoal acha que o escorbuto, para quem já viu na escola, né? Eu lembro que eu já vi essa menção na escola, caiu nos dentes, mas não é só isso, a gengiva ela, às vezes incha e começa a apodrecer. Apodrecia com fétido e bruto cheiro que o ar vizinho infeccionava. Não tínhamos ali médico astuto, cirurgião sutil menos se achava, ou seja, não tinha nenhum médico para estar medicando eles, para estar tratando aquilo. Tampouco um cirurgião para estar cortando aquela carne podre. Para quem não sabe, quando às vezes um tecido começa a apodrecer, geralmente tem que se amputar a parte desse tecido. Porque senão toda a carne vai apodrecer junto e aí a pessoa pode acabar perdendo um membro inteiro ou até vindo a morrer de infecção. Então, eles ali, né, não tinham nenhum cirurgião, ninguém capaz para não tinha nenhum cirurgião ali, porque não tinha ninguém com conhecimento técnico para arrancar aquela carne podre. Então, eles estavam numa situação bem desesperadora. Mas qualquer neste eu fico pouco instruto, pela carne podre se cortava como se morta fora, e bem convinha, pois que morto ficava quem a tinha. Ou seja, os marinheiros, né, por não ter nenhum cirurgião ali, nenhum médico para estar socorrendo eles iam e começavam a cortar eles mesmos essa carne podre. E aqui Camões por meio de Vasco da Gama até bem fala que bem convinha, pois que morto ficava quem a tinha. Ou seja, foi até uma atitude correta cortar essa carne podre, porque quem optava por deixar aquela carne ali acabava morrendo depois. Geralmente, provavelmente morria de infecção, né? O corpo ia sofrer uma grande infecção por causa da carne apodrecendo. Enfim, que nesta incógnita espessura deixamos para sempre os companheiros que em tal caminho, em tanta desventura, foram sempre conosco aventureiros. Ou seja, né, infelizmente, muitos morreram ali e não dava nem para levar eles na embarcação, porque a viagem não estava ainda estava longe de se terminar. Então Vasco da Gama optou por estar sepultando eles ali nessa região, né? Bons Sinais. Fora sempre, né? Quão fácil é o corpo a sepultura, ou seja, quão fácil para uma pessoa, né, o corpo ir à sepultura, ou seja, né, tem aquele ditado famoso, para morrer basta estar vivo, né, e isso é uma verdade, né, é fácil acabar morrendo. Quaisquer ondas do mar, quaisquer outeiros estranhos, e assim mesmo como os nossos receberão de todo ilustre os ossos, ou seja, né,
quão triste é para uma pessoa morrer, né? Quão fácil é para nós morrermos. Ele fala, qualquer onda do mar, ou seja, uma onda, uma tempestade no mar pode vir a matar uma pessoa. Ou um outeiro estranho, ou seja, um morro estranho, né? A gente pode acabar morrendo em terra. Quer dizer isso, ou seja, né? A morte é uma certeza e a qualquer momento nossos ossos vão ser sepultados. Assim que deste porto nos partimos com maior esperança e maior tristeza, e pela costa abaixo o mar abrimos, buscando algum sinal de mais firmeza, ou seja, alegres por estarem obtendo alguns mantimentos e novidades sobre a Índia, e ao mesmo tempo triste por causa dessa doença que matou tantos marinheiros. É dessa forma, alegre e triste, e ao mesmo tempo triste, que Vasco da Gama e os marinheiros continuaram navegando. Na dura Moçambique, enfim, surgimos, de cuja falsidade e má vileza já será sabedor, e dos enganos do povo de Mombasa pouco humanos. Aqui é uma referência agora que ele não vai continuar, ele não vai narrar mais uma vez, né? O que a gente já viu o Camões narrar no primeiro canto, né? Aqui é uma referência. Eles saíram ali daquela de Bons Sinais e continuaram navegando até que eles encontraram os muçulmanos de Moçambique e depois os muçulmanos de Mombasa. Esse que, como a gente bem viu, lá no primeiro e no segundo canto tentaram matar os portugueses por causa de numa emboscada. Aqui, ó, dos enganos pouco humanos, né? As mentiras dele inumanas. Até que aqui no teu porto, no teu seguro porto, cuja brandura e doce tratamento dará saúde a um vivo e vida a um morto, nos trouxe a piedade do alto assentamento. Aqui é uma referência, não. Continuamos navegando, passamos por Moçambique, por Mombasa, até que chegamos ao teu porto, rei de Melíndia. Lembrando, como eu já disse para vocês, aqui nesse momento da obra é Vasco da Gama contando a história de Portugal e como foi a empreitada dele até agora para o rei de Melinde. Então ele está falando isso para ele, né? Aqui, ó. Teu seguro porto, o porto de Melinde. Lembrando, o rei de Melinde, diferente dos muçulmanos de Mombasa e de Moçambique, o rei muçulmano de Melinde recebeu os portugueses de uma forma muito amigável. Deu mantimento para eles, deu um descanso, foi bondoso com eles e também concordou em fornecer um guia, um piloto, que ia estar conduzindo eles pelo resto do caminho. Que era isso que Vasco da Gama tanto queria. A gente viu na nossa leitura do primeiro e do segundo canto que quando Vasco da Gama se encontrou com o regente de Moçambique e o regente de Mombasa, foi isso que ele pediu. Alguma novidade sobre a Índia, de preferência, se eles poderiam estar fornecendo algum guia para eles. E é aqui que os portugueses, em Melinde, que os portugueses finalmente obtiveram essa ajuda. Aqui repouso, aqui doce conforto, nova inquietação do pensamento nos deste. Ou seja, você deu isso pra gente, conforto e algo que acalmasse a nossa inquietação. Inquietação era a angústia deles em não estar obtendo nenhuma novidade, em estar continuando navegando de forma incerta rumo à Índia, né? Essa inquietação acabou porque eles obtiveram aqui o guia que eu falei para vocês. E vês aqui, se atento ouviste, te contei tudo quanto me pediste. Aqui eu terminando aqui, na 85ª estrofe, é o fim da narração do Vasco da Gama. Como eu mencionei para vocês, né, e a gente já viu na nossa leitura, lá no final do segundo canto, Vasco da Gama chega aqui com os seus marinheiros portugueses em Melinde, e o rei de Melinde, por já ter ouvido falar muito bem dos portugueses, os portugueses eram muito famosos ali, ele pediu, me conte sobre a história me conte sobre o seu povo, né? Recapitulando, ele pediu para Vasco da Gama descrever a Europa, para descrever as terras onde ficava o reino de Portugal, os antepassados dos portugueses, os antigos lusitanos, os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal, as batalhas dos reis portugueses, a expansão do reino de Portugal, as grandes guerras que os portugueses travaram com os muçulmanos, a expansão dos portugueses no norte da África, né, na terra tangentina, ali ao norte da África, e a viagem dele, do Vasco da Gama, né, o que ele viu, por onde ele passou, os povos muçulmanos, os povos africanos que ele passou, até chegar ali ao reino de Melinde. Ou seja, Vasco da Gama aqui nesse finalzinho, né, se atento ouviste, ou seja, se você ouviu tudo que eu te disse até agora, te contei tudo quanto me pediste. Ou seja, se você prestou atenção, você percebeu que eu já contei, eu terminei aqui de contar tudo que você me pediu. Ou seja, aqui termina a narração do Vasco da Gama. É interessante, né, eu frisar e falar isso de novo, pessoal, que Camões está contando os grandes feitos do povo de Portugal. Então ele se aproveitou desse encontro, eu falei isso no começo do vídeo para vocês, estou repetindo, ele aproveitou desse encontro para estar contando os grandes eventos da história de Portugal que aconteceram antes de Vasco da Gama, as grandes guerras dos portugueses. Mais pra frente na obra, até dando spoiler, os portugueses, quando eles estão voltando, a deusa Vênus, que sempre protege eles, vai recompensar eles com uma ilha, é a Ilha dos Amores. Ali os portugueses vão encontrar várias ninfas que vão estar se entregando para eles, vão estar namorando com as ninfas. Depois de namorar, eles vão para um suntuoso banquete num palácio de cristal que fica ali na Ilha dos Amores.
E ali uma ninfa sereia enquanto eles se banqueteiam junto com as suas novas esposas, novas namoradas, eles vão estar ouvindo essa sereia cantar o futuro. Ou seja, ali nesse momento a gente vai ver Camões se aproveitar, né, que essa criatura mitológica está cantando o futuro, e a gente vai ver os grandes feitos marítimos que o Reino de Portugal realizou depois de Vasco da Gama. Camões, como eu já mencionei para vocês, ele publica os Lusíadas em 1572. O Vasco da Gama termina essa empreitada em 1498. Ou seja, tiveram aí várias décadas, né, entre Camões e Vasco da Gama. Então, Camões, como sabe o futuro, né, do que aconteceu depois dessa primeira empreitada, ele vai resumir um pouquinho pra gente. Por que eu estou falando isso? Para a gente lembrar que os Lusíadas está contando os grandes feitos do povo lusitano, não somente os feitos de Vasco da Gama, né, da primeira empreitada dele. Mas então é isso, pessoal. Iniciando aqui mais um vídeo, vou pedir para vocês estarem deixando um like, se possível tá comentando, né? Escrevam aí no vídeo o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando, o que não estão gostando também. A crítica de vocês é muito importante aqui. Eu tô começando a gravar esses vídeos há um tempo, então não tá perfeito, então qualquer observação que vocês tenham que fazer é muito bem-vinda, né? Toda crítica é muito bem-vinda. Então comentem se possível. Lembrar vocês, né? Assistam os vídeos que eu já gravei até agora, né? Eu tô aqui terminando o quinto canto, mas o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto já estão todos comentados, todas as estrofes. Também tem um resuminho de cada um dos cantos, né? Quando eu terminar o quinto canto eu vou resumir ele também. Então não deixem de estar acompanhando os vídeos para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos. O quinto canto ainda não terminou. Vai ter ainda alguns comentários que Vasco da Gama faz ao rei de Melinde. E depois alguns comentários próprios do Camões, em que ele fala, né, ele faz um certo lamento de como o povo de Portugal, apesar de ser um povo belicoso, grandioso, não valoriza tanto as grandes artes, né? A gente vai ver aí o Camões fazendo algumas críticas ao povo que ele tanto ama. A gente vai estar vendo isso aí no nosso próximo vídeo, que é o final do quinto canto. Então não deixem de se inscrever para estar acompanhando aqui as minhas publicações aqui no YouTube. E eu vou pedir também para vocês estarem olhando um link que está aqui na descrição do vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo. É uma versão digital dos Lusíadas, só que toda comentada, todos os 10 cantos comentados por apenas R$10. Como vocês devem estar bem percebendo, é muito difícil dos Lusíadas. É a maior obra da língua portuguesa. Eu leio ele há alguns anos e aqui nesse meu comentário para vocês percebem que eu gaguejo bastante, eu me confundo em alguns termos, às vezes eu esqueço algumas coisas, porque é uma obra muito difícil. Então, ter um manual, ter um guia para estar acompanhando a leitura de vocês, que explique o que está acontecendo, é fundamental. E essa é a intenção desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por R$10 vocês vão estar adquirindo aí a obra dos Lusíadas toda comentada. É muito importante vocês terem alguma ajuda. Como eu já bem mencionei para vocês, é um épico clássico. Então, Camões vai citar divindades, ele vai citar também personagens, grandes generais da antiguidade, eventos. A gente viu aqui a menção a personagens bíblicos, né? A gente viu aí uma menção a São Rafael. Então, aí a menção a um anjo, a um arcanjo. Ele já mencionou em outras passagens também Nossa Senhora, já mencionou os apóstolos. Então, às vezes ele não menciona diretamente, então a gente tem que entender as analogias, as figuras de linguagem que Camões usa. E essa é por isso que é importante ter esse guia. Então, por R$10 aí, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Então é isso, pessoal. Agradecer aí por vocês estarem assistindo esse vídeo. Não deixem de estar acompanhando as minhas publicações aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.